Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 26 de outubro de 2024, nesse sábado da 29ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com as dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda mais este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente pensa em conversão, significa a gente voltar o nosso olhar para Deus. A metanoia, a mudança da alma, a mudança do que há mais profundo dentro de cada um de nós. Toda conversão é uma busca constante da gente fazer a vontade de Deus. E ao fazer a vontade de Deus, a gente estar em comunhão profundamente com Deus. Jesus é questionado sobre o que Pilatos fez, matando alguns galileus e misturando com sangue de oferendas. Porque houve um assassinato, possivelmente na hora do culto, na hora do sacrifício dos animais. Há uma história, um fato de uma narrativa. E Jesus diz: não está achando que todos são mais pecadores do que eles? E aí Jesus volta: se vós não vos converterdes, vocês serão tal e qual. O que Jesus está querendo dizer com isso para cada um de nós é que a gente responde pela gente. A gente responde pela nossa própria vida, pela nossa própria história, pela nossa própria conduta. Então a gente tem uma apresentação de um crime, possivelmente mandaram matar alguns galileus que estavam fazendo a sua oferta, misturando o sangue de humano com o de animais sacrificados. Isso aos olhos é uma blasfêmia, um pecado. Mas Jesus diz: olha, não é bem assim. A questão é, se vocês não se converterdes, vocês se tornarão iguais. Se vocês não procurarem... A insistência de Jesus é que nós sejamos diferentes. Há um momento em que os discípulos estão disputando poder, quem é o maior, e aí Jesus chama eles: olha, o mundo, os tiranos tiranizam as nações, explora, violenta, entre vós não deveis ser assim. Acho que a frase "entre vós não deveis ser assim" talvez é uma das frases mais bonitas e significativas, porque ela nos convida a dizer: temos que ser diferentes. E é o que Jesus diz para eles: olha, se vocês não se converter, vocês serão iguais. E ele conta essa parábola. Olha, o dono de uma vinhateira, de um pé de vinho, viu? Foi lá 3 anos e não encontrou nada. Mandou para o empregado: corta. Viu? E aí o empregado falou assim: não, eu vou tentar mais um ano. Vamos tentar mais um ano. Vamos dar mais uma esperança. Vamos lembrar que o evangelho de Lucas é o evangelho da misericórdia, da paciência de Deus. É o evangelho em que Deus quer salvar a humanidade. Não é o evangelho da impaciência e do juízo final. É o evangelho da misericórdia. Então, o empregado insiste mais um ano. Mas o interessante é o final do evangelho. Viu? O patrão manda o empregado cortar. O empregado diz: não, eu vou cuidar mais um ano, pode ser que dê certo, vamos insistir mais um ano.
Se caso não der, aí o empregado diz, tu o corta. Em outras palavras, viu? O empregado não vai cortar. Viu? Se o senhor quer arrancar o pé da vida, você faça, eu não. Então o evangelho é muito interessante porque é a insistência constante. Por mais que o empregado seja alguém submetido, subordinado ao patrão, ele diz com muita clareza, viu? Por isso que o evangelho no final o empregado não vai cortar, viu? O empregado não vai cortar aquele pé, ele vai insistir, vai jogar mais veneno. E aí a última frase, este foi o... Não, tá errado. Aí por isso que é a frase assim, não, se não der certo esse ano, aí o senhor vai poder cortá-la. Mas o empregado não vai cortar. Por isso que a gente vai percebendo essa insistência de Deus de não desistir do ser humano. Essa insistência de Deus de continuar acreditando no ser humano. Agora sim. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Viu? Porque o empregado que diz para o Senhor, eu vou cuidar. Viu? Mas se o Senhor tiver que cortar, não serei eu. Quem tem que cortar é o Senhor. Então peçamos a Deus paz e sabedoria, serenidade, para que abençoe e ilumine a todos nós e nos fortaleça na fé, para que a gente tenha essa insistência constante de buscar sabedoria e ao mesmo tempo tomar consciência se eu estou me convertendo. Porque nós ficamos muito preocupados com os outros, a gente fica muito preocupado com a humanidade e a gente esquece da gente, da nossa conduta. É a orientação, que você viva segundo o mundo que você deseja ter. Se você quer um trânsito organizado, que você seja alguém dentro do trânsito organizado. Se você quer ter uma família de paz, que você ofereça paz a essa família. Se você quer um mundo melhor, que você ofereça o melhor que você tem para este mundo. Porque a gente fica olhando o que aconteceu com os outros, a gente esquece que a gente, se não se converter, a gente corre risco de ser igual ou até pior, porque a gente sabe. Porque muita gente faz certas coisas por ignorância. E a outra é quando a gente faz o errado, tendo consciência dela. Então peçamos a Deus que ilumine, abençoe e fortaleça a nossa fé, nos purifique de toda maldade, que nós, guiados pela força do Espírito Santo, sejamos homens e mulheres transparentes, convertidos para oferecer o que nós temos de melhor para o próximo e para Deus, na lógica do amor e da paz. Um abraço, até mais.